Pois bem, 24, véspera de Natal. O Ivanildo acordou, na verdade foi no dia 23, né? 24 é a postagem aqui do Rafael. O Ivanildo acordou de manhã e fez um tweet. Fez uma thread, na verdade, muito boa. Dom Pedro III suspende investigações da Receita sobre 133 contribuintes. Suspeita de quebra de sigilo, Gilmar Mendes era investigado, mulher do Toffoli também, mandou afastar 2 servidores. E aí Ivanildo fala assim, rapaz, em 2018, a Receita criou uma lista de 133 agentes públicos com patrimônio incompatível, movimentações suspeitas e inconsistências graves nas declarações. Entre os 133 nomes, as esposas, né, de 2 ministros, o Gilmar e do Toffoli. O que aconteceu depois é uma aula de como o Supremo protege os seus. Dom Pedro III paralisou a investigação, afastou os auditores responsáveis e transformou os investigadores em investigados. Aí o Machado fala assim, na faculdade de Direito, a gente aprende que o judiciário tem mais legitimidade que o executivo e o legislativo por ser mais bem educado e menos corrupto. Não me surpreenderia se descobrissem que os casos de corrupção do executivo e do legislativo fossem troco de pinga em comparação. E vamos olhar o que o Ivanildo comenta, né? Ele começa a se aprofundar nesse caso. Vamos lá. Tudo começou em 2018. Em maio de 2018. Quando Iágaro Yang Martins, subsecretário de Fiscalização da Receita Federal, anunciou a criação de uma tropa de elite de 150 auditores para investigar agentes públicos suspeitos de lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio. Na época, ele afirmou com confiança, não existe foro privilegiado na Receita Federal. Ele estava errado. Tá ali, né? Receita cria grupo para investigar agentes públicos. Na mira de tropa de elite estão parlamentares, juízes, procuradores e os próprios auditores que sejam suspeitos de lavagem de dinheiro e ocultação de bens. Pois bem, os auditores testaram o novíssimo software ConteAgil e conseguia cruzar os diferentes bancos de dados da Receita Federal. A partir de 800 mil nomes iniciais, o sistema elaborou uma lista de 134 nomes que mereciam maior escrutínio por apresentarem inconsistências patrimoniais graves. E aí estava lá Guilmar e a Roberta. Tá ali, né? De acordo com documentos, os auditores chegaram a essas 134 pessoas no teste de fundamento do sistema ConteAgil, um software que agrega informações de várias bases de dados desenvolvido pela própria Receita. Os auditores explicam que chegaram a esses nomes com base em critérios objetivos que eles ainda seriam limpados depois, já que o fato de existirem irregularidades nas declarações de renda não é sinônimo de fraude ou crime. Segundo documentos, as informações obtidas por meio da investigação interna ainda serão depuradas para que se constate o que é mesmo fraude e o que são problemas de formas, né, formais. Mas avisa, a constatação de fraude se difere de um trabalho mais simples de auditoria. O software não obedece apenas a humanos, trata-se de uma importante ferramenta de inteligência artificial e usa tecnologias de mineração de dados, né? Advogadas bem-sucedidas, com vasta atuação nos tribunais superiores, Guilmar e Roberta também eram esposas dos ministros, né? Os auditores passaram a expedir pedidos de informação aos clientes de ambas. O objetivo era simples, entender como e se os serviços de advocacia haviam sido efetivamente prestados. A telematéria da revista Veja, de 18 de fevereiro de 2019. Receita abre investigação sobre patrimônio de Gilmar Mendes e sua mulher. Relatório aponta a variação patrimonial sem explicação e indícios, né, de coisas estranhas. Em sua justificativa técnica, um auditor escreveu que os dados mostravam, aspas, focos de corrupção, lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio ou tráfico de influência do ministro e sua mulher. Na época, os ministros reclamaram publicamente, chamaram a imprensa e denunciaram estar sendo vítimas de perseguição política. Os trabalhos da Receita, no entanto, prosseguiram. E como você vê, né, que a Veja na matéria colocou explicação, né, essas aspas. E tá aqui, né, o presente trabalho tem como foco possíveis fraudes de corrupção, blá, 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 e tá lá o nome, né, tanto do ministro, quanto da sua cônjuge, né, com o Guilmar. Fala de tráfico de influência. Ih, rapaz, é uma doideira. Mas a investigação aprofundada seria impedida de ocorrer através de 3 movimentos coordenados. Primeiro movimento. Pouco mais de um mês após a revelação, né, da questão aí da Receita, Dias Toffoli abriu o inquérito das fake news e vocês já sabem quem virou o relator, né? Na época, o Globo já noticiava que os auditores da Receita seriam alvo da fúria de Dom Pedro III. Tá ali, ó. Inquérito aberto por Toffoli vai investigar o Deltinha e auditores da Receita. Então, assim, quando o pessoal vem falar, né? Gente, inquérito das fake news, o nome foi dado ao longo do tempo. Quando o inquérito é aberto, ele só tem um número, 4781. Pronto. Nunca foi sobre fake news. Ataques diversos, até mesmo da Receita. Um movimento, no entanto, não foi suficiente para intimidar o corpo técnico da Receita e continuou enviando pedidos de informação para os clientes de Guilmar e Roberta. Aí veio o segundo movimento. 3 semanas depois, Toffoli decidiu monocraticamente
que a Receita não poderia enviar informações ao Ministério Público sem a prévia autorização judicial. O canal para investigação criminal estava fechado. Vocês viram ultimamente uma coisa similar? Ó, só com autorização do Supremo. Graças a Deus que o carro do Banco Master não é assim também, né? Itália, um dado inédito que a Cruzoé revela nesta reportagem é que 3 semanas antes de Toffoli expedir decisão, a Receita começou a pedir explicações a algumas das empresas que contrataram os serviços do escritório de sua mulher. Ou seja, a apuração iniciada meses atrás e que havia irritado enormemente o presidente do Supremo tinha acabado de dar mais um passo. Os pedidos de informações pedidos pela Receita aos clientes de Roberta Rangel são uma fase de um procedimento que poderia, em última instância, desaguar em comunicação ao Ministério Público Federal para abertura de investigação. Agora, como os auditores não podem mais repassar informações detalhadas aos órgãos de controle sem que haja uma ordem expressa de um juiz, essa possibilidade já não existe mais. O canal, ao menos por enquanto, está fechado. Tu achou uma coisa, né? Aí, você eu achei uma informação perigosa. Posso mandar para o Ministério Público? Não, manda para primeiro, para ver se eu autorizo. Aí veio o terceiro movimento. Dom Pedro III, quem dentro do cara das fake news, avocou o caso para si, determinou a imediata paralisação das investigações. Mais do que isso, ele afastou os auditores Luciano Francisco Castro e Wilson Nelson da Silva das suas funções. De investigadores, eles passaram a ser investigados. Ali, a Unafisco. O ministro viola o Tratado Internacional e afasta dos auditores. A Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, por meio de nota, informa que a medida por representar pressão indevida, pode representar, né, pressão indevida sobre auditores. Né? Pressão, né, em pessoas de instituições. Graças a Deus, né? A gente nunca viu isso. Por mais que pareça até a denúncia da Malu Gaspar com Galípolo. Oh, meu Deus do céu, velho. O ilustre ministro parece entender que os membros do Supremo e seus familiares são para lista VIP de contribuintes não fiscalizáveis, quando ao contrário... Os membros e seus familiares são para lista VIP de contribuintes não fiscalizáveis, quando ao contrário... Numa visão mais republicana da questão, devem ser objeto de maior rigor fiscalizatório. Ora, deixa eu tomar água aqui. O ordenamento jurídico, por meio de leis e tratados internacionais, estabelece que as pessoas politicamente expostas, entre elas ministros do Supremo e seus familiares, devem estar sob uma maior atenção do Estado. Resta assentado que a decisão do ministro afronta o ordenamento. É importante fazer um parêntese aqui. Por que as esposas foram investigadas? Havia realmente um direcionamento, como alegou o ministro? A decisão que afastou os auditores, Dom Pedro III afirmou que havia, aspas, graves indícios de ilegalidades e, aspas de novo, direcionamento das apurações por parte da Receita. E o Ivanildo diz que o argumento não se sustenta. E por que ele diz isso? Numa carta aberta, 195 auditores da alta administração da Receita Federal afirmaram que o processo era completamente automatizado e atendia critérios objetivos. Em nota, o Sindicato dos Auditores Fiscais, né, o Sindifisco, afirmou que, para entrar na lista, o contribuinte tinha que, primeiro, ser agente público. 2. Ter patrimônio familiar superior a 5 milhões. Terceiro, ter declarado possuir em espécie mais de 100 mil reais. Quarto, ter recebido mais de 2 milhões e meio de lucros ou dividendos. E quinto, apresentar inconsistências graves. Tá ali, né, o relatório. Assim, tinha alguns critérios objetivos para você entrar naquele rol lá de 134 pessoas. Nas palavras dos próprios auditores, convenhamos, não são critérios triviais para um agente público. Realmente, né? O cara é agente público. Tem mais de 100 mil, patrimônio superior acima de 5 milhões, tem mais de 2 milhões e meio de lucro de dividendo, consistência grave, e tá aqui no final. Convenhamos, não são critérios triviais para um agente público, né? Realmente, é um banheiro. Isto é, as esposas foram alvo do escrutínio não por direcionamento político ou perseguição, mas por cumprir critérios objetivos, que indicavam irregularidades patrimoniais graves. Os dados estavam lá. As inconsistências eram reais. Luciano Castro e Wilson Silva, eles eram servidores concursados que integravam a equipe especial da Receita focada no combate a fraudes fiscais. Onde estava Tony Volpon e o Breia, o Ferri? Não, se bem que o Ferri está até crítico nos últimos dias que está acontecendo. Onde é que estava o Amoedo? Onde é que estava todo esse pessoal que agora aí está escandalizado com o Banco Central, uma instituição técnica? Onde é que estava, pô, esse pessoal para falar desse caso lá atrás, 2019, 2020? A sociedade precisa reagir, né, Tony Volpon? Aí, irmão, reage, cara. Reage. Irmão, reage, cara. Reage. Enfim. Os dois foram afastados, né? Eles tiveram que entregar identidade funcional, notebook de trabalho e o token de acesso. E 3 meses depois, eles foram reintegrados à Receita.
Em 2020, o TCU apontou, aspas, legalidade, legitimidade e eficiência da investigação. O trabalho estava correto, mas foi descartado. Foi descartado. Depois não estava tudo errado, não. Tá ali, ó. TCU descarta ilegalidade em ação que gerou a punição auditor no Estado. O Tribunal de Contas da União apontou legalidade, legitimidade e eficiência na investigação aberta em 2018 pela Receita sobre movimentações financeiras de 133 autoridades da República e seus familiares, entre 2 mulheres na ministra do Supremo. Em entrevista, Castro afirmou que havia sentido derrota pelo descarte do material. Até foi descartado, olha só, né? Grande parte não poderá mais ter prosseguimento em virtude da decadência. Espero que nossa instituição volte a promover trabalhos de tal envergadura. Em dezembro de 2020, ele faleceu, né, de Covid. Morreu sem ver o trabalho produzir qualquer consequência. O TCU atestou a legalidade, os critérios eram objetivos, nada importou. No país em que o poste mija no cachorro, Wilson foi investigado por tentar mostrar que a lei é igual para todos. Aí tá aqui, né, no final da entrevista. Integrante da equipe especial, auditor fiscal Luciano Francisco Castro, e foi afastado de sua função no mês de agosto de 2019, após determinação monocrática de Dom Pedro III, e só voltou 3 meses depois. Na época em cumprimento da decisão, ele foi obrigado a entregar a identidade funcional, notebook e toque na unidade em que está lotado em Vitória. Aspas. Considero uma grande vitória para toda a categoria dos auditores, assim como uma vitória pessoal, pois sempre tive a consciência e a certeza que o trabalho foi técnico e pautado por premissas como impessoalidade, transparência, justiça fiscal, retidão, legalidade e sem qualquer interesse político. O trabalho foi desafiador e inovador na Receita, com o intuito de combater ilícitos tributários de agentes públicos. Segundo ele, o sentimento de derrota foi o descarte do trabalho realizado, tanto da seleção quanto das fiscalizações em andamento devido à decisão judicial do Supremo, que mandou suspender estas atividades. Grande parte não poderá mais ter prosseguimento em virtude da decadência. Espero que nossa instituição volte a promover trabalhos de tal envergadura, com a finalidade de termos um país mais justo e íntegro. Então, assim, a gente não chegou no ponto que estamos hoje por nada, sabe? A turminha da Farinha Lima, que tá indignada, são cúmplices. Estão batendo palma. Eu quero é que o Paquito toque o terror. Vá, Paquito. Hashtag Daniel Vorcaro livre. Eu já tô nessa já daqui a pouco. O único banqueiro que botou pro sistema ficar nervoso. Tá bom. O mérito dele foi fazer a turma ficar nervosa. Não vai mudar nada no final do dia. Mas tá aí. O Brasil tá cada vez mais insustentável. Não vai, uma hora vai dar errado essa porcaria aí. Aí depois que der errado, vão falar que é culpa do bolsonarismo. Não foi o golpismo bolsonarista que fez dar errado.